Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fica à Vontade. E hoje eu vou falar sobre um tema que todo mundo tem que prestar atenção, hein? Patrimônio, empreendedorismo e construção. Vamos dizer que é uma construção financeira. E para isso eu estou recebendo nada mais, nada menos que um grande amigo pessoal. Vou dizer assim, amigo de adolescência. Fernando Ardigo, o diretor, vamos chamar de diretor, né, Fernando? Da Versa Seguros, Versafin, Consórcios e Soluções Financeiras. Falei certinho? Perfeito, é isso aí. Beleza, meu irmão. Obrigado por estar aqui. Bora trocar uma ideia e ensinar um pouquinho. Eu falo que ensinar às vezes fica meio pesado, né? Mas a gente vai passar um pouquinho de conhecimento, principalmente de pessoas como você, que eu fico muito feliz de trazer isso pra gente, que além de contar a nossa conexão que vem lá da adolescência, a gente vai falar um pouquinho sobre essa evolução que você teve como empreendedor e de tudo que está oferecendo. Eu sou cliente, eu acho que das duas, né? Eu sou cliente da parte de seguros, sou cliente da parte de consórcio. Então, muito mais que falar de empresa, a gente vai trazer hoje aqui uma troca de ideias para poder agregar para quem está assistindo. Concorda? Isso aí, bom dia pessoal, bom dia Adriano, é uma honra estar aqui com você e espero, né, compartilhar aqui experiências, informações, essa coisa gostosa que foi nossa infância, nossa juventude, né, olhar para trás e ver onde que a gente está hoje e vamos lá, vamos para essa caminhada aqui, vai ser bem bacana. E a ideia aqui, Fernando, é isso, né? Eu recebo no podcast principalmente pessoas que eu conheço, principalmente não, na verdade todas eu tenho que conhecer, né? E são pessoas que eu conheço, que já têm uma trajetória comigo, ou como clientes, ou como parceiros, ou como amigos aí. Já vieram alunos, já vieram professores. Então a ideia é essa, a gente juntar pessoas que realmente faz acontecer. E não faz acontecer sozinho, né? Eu gosto de pessoas que levam outras pessoas juntos. Eu que acompanho aí a sua trajetória desde a época. Eu lembro que o primeiro seguro que eu comprei com vocês, você nem estava ainda, né? Não. Na estrutura que era a Thalita, sua esposa. Por ironia do destino, você se conectou comigo por outras situações lá atrás. A gente já se conhecia ali do colégio, mas eu comprei o seguro com ela e foi o meu primeiro seguro, cara. E o quanto é legal isso, né? Você lembrar e o quanto é importante na vida das pessoas, né? Porque eu lembro que foi meu primeiro carro que valia a pena ter seguro. Então, eu lembro que alguém indicou, estava trabalhando em Arapongas, alguém indicou, falou, fala com a Thalita que ela atende bem, faz seguro e tal. Fui lá e fechei. Estamos falando aí, Fernando, mais ou menos, cara, de uns 25 anos atrás aí. É por aí mesmo. Coisa boa, né? Cara, coisa boa. Onde você estava 25 anos atrás? Cara, 25 anos atrás eu trabalhava na Corol aqui em Rolândia, lembra? Corol Cooperativa. Tava construindo o Fernando que lá na frente ia juntar com a Thalita e fazer e criar essa empresa e tudo que vocês têm hoje, né? É isso aí. Já conta e a Thalita também já estava construindo uma história aí, né? Conta um pouquinho, faz um resumo aí. Eu já acabei aí dando uns spoilers aqui, falando da minha parceria, que é de longa data, né? Depois se tornou, mas eu quero que você faça um breve resumo ali desse começo, do Fernando primeiro, até chegar na criação da empresa. Conta pra gente aí, resumido. Legal. Bom, Fernando, que, como você já falou, não dá nem para eu mentir, né? Porque você conhece desde muito cedo. Não, mas tem que pensar que 25 atrás a gente tava com 15, né? Eu comprei o carro antes de tirar a carteira. Então. Mentira. Você tá encurtando, né? Não vamos entregar a idade nossa, né? Mas vamos lá. Então, cara, Fernando Ardigo, piazão lá do Novo Horizonte, estudava no Vila Nueva, onde que a gente se encontrou colégio ali, estadual, né? Né? Colégio estadual. E, cara, vim da escola pública, mas sempre uma família como referência no sentido de buscar trabalho. Eu trabalho desde muito cedo, né, Adriano? Igual, creio que você também. Comecei a trabalhar com carteira assinada com 13 anos de idade, 13 para 14 anos de idade. Caramba. Comecei num escritório de contabilidade na época, né? Organizações Globo, eu brinco, eu trabalhei na Globo desde muito cedo, né? Tá lá, né? Tá no CNPJ. Isso. Tá lá na carteira, tá assinado lá. Organizações Globo, trabalhei por 2 anos ali. Aí meu irmão trabalhava como gerente num posto de combustível em Arapongas. E um dos primeiros movimentos meus, né, desde cedo, né, meio que ali no sentido de querer buscar crescimento mesmo, né? Eu tinha 15 para 16 anos, eu perguntei pro meu irmão, cara, né, trabalhava todo arrumadinho, já estava fazendo escrituração fiscal na época, aqueles livros lá, tudo escritório de contabilidade, estava bonitinho, já não era mais o boy de escritório. Só que o que eu olhei, cara, meu irmão, quanto que ganha hoje um cara que trabalha no posto lá, né, e tal? A frentista do posto, né, não desmerecendo nenhuma profissão, né, a frentista do posto ganhava
3 vezes mais do que eu trabalhava ali bonitinho dentro do escritório de contabilidade. Eu olhei pro meu irmão e falei, cara, me coloca aí nesse jogo aí. Saí do escritório e fui trabalhar no posto, né? Trabalhei uma semana lá no posto como na frente ali atendendo, trocando óleo, aprendendo. E aí, como eu tinha, na época tava, cara, começando a computador e tal, e eu já tinha experiência em computador do escritório. Cheguei lá, o pessoal já rapidinho me puxou para dentro, trabalhar com caixa. E aí foram 5 anos ali ganhando experiência, atendimento, aquela coisa que você ganha muito ali com posto de combustível é espetacular, cara. E desde muito cedo eu entendi o quê? Cara, eu tenho que me dedicar, eu tenho que ficar olhando dos lados aqui para eu não fazer só o que eu tô pago aqui para fazer, porque daí o caminho não vai ser muito difícil no sentido de crescimento para mim. Aprendi isso desde muito cedo. Então no posto foram 5 anos ali sempre evoluindo, virei até subgerente na época do posto, um piá de menos de 20 anos de idade. Caramba. E aí surgiu uma oportunidade na época, já o primeiro lançamento como empreendedor, né? Surgiu uma oportunidade na época, o posto era um posto de rede, tinha uma churrascaria no pátio do posto, e aí apareceu a oportunidade de a gente comprar a churrascaria. Por conta do conhecimento, do relacionamento que eu construí com a turma ali, que era cliente ali e tal, era dos donos do posto, falava, se você pegar vai dar bom, porque eles ampliaram a estrutura, não tava legal no sentido de custo, tem que vender. E vender para quem? Tem que manter o padrão de atendimento, tem que manter gostoso aqui no posto e tem que fazer dar resultado lá. Ah, o Fernando seria uma boa opção. Aí juntou eu e meu irmão, né? E aí a gente comprou o restaurante do posto. Só que, cara, pensa, piá 19 anos de idade, eu trabalhava tranquilo, das 7 às 7 no posto, para mim tava dentro da conta, de domingo a domingo, uma folga por semana, mas no restaurante virou, cara, das 7 às 2 da manhã, todo dia. Aí pesou no meio do caminho, a gente ficou 2 anos nesse empreendimento, e aí eu saí disso, fui para Corol. Saí, vendemos a churrascaria, saí aqui na rua, aqui conversando com os amigos, dando uma volta no calçadão, falei, vou esperar um pouco agora, não vou mexer com trabalho não, vou dar uma pensada no que eu vou fazer, né? Tinha vendido o negócio. Aí um amigo meu falou, você não trabalhava com posto de combustível e tal? Cara, abriu uma vaga, e a Corol na época, você conhece, né? Você é da cidade, Corol era quase como que você passar num concurso público, você conseguiu uma vaga para trabalhar na Corol, era muito difícil. Era sonho, né? Era o objetivo sonho, do mundo. Quem entrava lá se aposentava e tal, né? E eu, cara, o cara falou para mim, eu saí daqui do centro, nem tava afim de procurar emprego ainda, né? Naquele momento. Vou passar lá. Passei na Corol, entrei, primeira pessoa que eu encontro no corredor para pedir informação, como é que eu faço? Fiquei sabendo que tem uma vaga e tal. Era psicóloga, Zenaide na época. Todo mundo na cidade conhece ela, porque quase todo mundo que fazia entrevista passava por ela. Aí ela me chamou para conversar, a gente bateu um papo ali de meia hora. Resumindo, era uma quinta-feira, segunda-feira eu comecei a trabalhar na Corol. E aí foram 10 anos de história ali dentro de uma grande organização, aprendi o que é uma empresa toda departamentalizada e tal. Aí no meio do caminho comecei a fazer faculdade de administração de empresas, na Facar, aqui em Rolândia também. E aí foi juntando, né? A gente tendo experiência em uma grande empresa, fazendo administração, foi construindo o Fernando, pegando bons líderes ali, que me ajudaram bastante, né? Constando que seria o Fernando mais à frente. E no meio do caminho veio o Josué. A gente, né, nos últimos anos de faculdade, eu estudava com o Josué, que é da Brinquedos União, aqui de Rolândia, né? Conhecido aqui também. Você fez faculdade do quê? Administração de empresas na Facar. Você falou agora. Então, nos últimos anos ali de faculdade, o Josué sentou ali do meu lado sempre, né, na faculdade, e a gente trocava muito e tal, e ele fez um convite para eu assumir, ele estava em expansão, dobrou de tamanho naquele ano, fez um convite para eu assumir a logística dele na época. E aí, cara, era uma heresia sair da Corol na posição que eu tava, consegui subir ali alguns degraus na Corol, né? Tava numa posição bem já, que é aquela do sonho, né? De ganho, gerenciando, ajudando a coordenar umas áreas lá de combustível, né? Tudo ligado a combustível, logística. E aí o Josué me convidou para ir para Brinquedos União, que era uma empresa que o cara tava ali, né, matando um leão por dia, crescendo, dobrando de tamanho, aquela loucura que é um negócio desse, né? Que a gente entende bem hoje, né? Como que é isso. E topei o desafio, foi uma loucura, assim, o pessoal falava, cara, você é doido, sair da Corol, não sei o que e tal. Não, vou lá porque eu vou estar com o cara, o dono da empresa do meu lado. E, cara, que bom que eu fui, sabe? A gente passou por várias situações nessa empresa, e aí esse conhecimento meu que eu tinha de estruturas organizadas já, mais a faculdade de administração de empresas, né? Trazendo toda aquela parte que a gente tem que entender. E aí chegar em um lugar onde que eu tinha que cobrar escanteio, cabecear, cuidava de logística, tinha que carregar caminhão junto dos caras para coisa acontecer, e cara, ir para São Paulo, negociar com o transportador de São Paulo para mudar toda a estrutura de logística. Então isso foi construindo
um futuro empreendedor ali, mas sempre assim, eu falo que eu sempre empreendi trabalhando para as outras pessoas. E deu tudo muito certo nessa trajetória profissional, porque eu sempre me dedicava, a partir do momento que eu entendi que se eu me dedicasse um pouco a mais, né, do que eu estava ali pago para ser feito, né, que é o normal ali, o pessoal, eu recebo por isso. Eu não, cara, eu sempre entregava mais. E aí a coisa foi caminhando. E aí no meio do caminho, conheci a Thalita, né, cara? Tava lá firme e forte na União, já tava tocando outros projetos muito mais audaciosos lá, cuidando de uma empresa dentro da União, que foi um projeto, um desafio que o Josué lançou para mim no meio do caminho, e tava indo tudo muito bem, projeção maravilhosa dentro da empresa, né? A empresa hoje tá fantástica de crescimento, eu estaria lá com certeza junto. E aí conheci a Thalita. A gente, né, comecei a namorar. A Thalita, que era tua corretora de seguros já com certeza, né? Porque a Thalita, eu falo que juntou duas coisas, né? Toda a minha experiência nessas empresas, o meu relacionamento com muitas pessoas aqui na cidade, e juntou com essa situação que você já falou, que a Thalita, todo esse cuidado com atendimento, essa coisa que veio dela, já 13 anos de know-how no mercado de seguros antes da gente iniciar a Versa aqui na cidade, né? Aqui daí a gente começou a namorar, foi indo e tal, teve uma filha, e aí a gente mudou para cá, para Rolândia, né? E aí, por conta até da Sofia, para não ficar deslocando e tal, chegou o momento da gente ter um negócio. Inicialmente, era a Thalita que ia conduzir a operação de seguros, que ela já tinha uma carteira e tal, e eu ia, cara, indicar minha turma de relacionamento e tal, e ela cuidar disso, e eu ia continuar na empresa, na Brinquedos União lá, né? Seguindo lá a minha vida, né? Aí eu fui para entender também, para ajudar ela nesse mercado de seguros, né? Eu gosto, sou assim, o fução, né? Eu gosto de entender das coisas. Eu fui fazer o curso de corretor de seguros. Tirar a SUSEP, era os finais de semana. Foi um ano bem punk, inclusive, né? Que também ajudou a tomar a decisão de eu pegar e sair da União rápido, porque pesou para ela. Porque eu viajava de semana, cuidava de uma operação aí de representantes no Paraná inteiro, né? Então ficava fora a semana toda. Chegava final de semana e ia fazer o curso de corretor de seguros naquele ano. E a nossa filha pequena, e ela iniciando a operação, e eu mandando cliente, né? Relacionamento forte, trabalhei com muita gente ali e tal, né? Sempre, graças a Deus, construindo bons relacionamentos, mandando cliente para ela. A operação pesou, criança pequena, aquela coisa toda. E um dia eu tava indo para São Paulo, ela me ligou, eu dentro do carro, Josué, inclusive, né? Indo para São Paulo, ela me ligou e falou: Fernando, seguinte, ou né, o negócio tá indo, você vê que tem projeção da coisa acontecer e tal, ou você vem para cá trabalhar comigo para formar pessoas e a coisa caminhar, a gente crescer como negócio, ou eu vou fechar aqui e vou voltar para trabalhar dentro de uma outra corretora como eu trabalhava antes, porque sozinho eu não vou dar conta disso tudo. E, cara, de novo, né, eu olhando aquilo, né, o projeto legal, o mercado consolidado, com a experiência toda dela para trabalhar e o meu relacionamento, falei, cara, acho que é a oportunidade, agora é o momento, né, aqui as coisas estão andando muito bem na União. Cheguei, tive uma troca lá com o Josué, que foi bem legal, inclusive, cara, que cheguei nele, Josué, voltei dessa viagem, sentei com ele, Josué, eu acho que eu vou ter que agora tomar uma decisão aqui de ir trabalhar para mim, cara, né? A Thalita tem lá o negócio, tal, e tá caminhando muito bem. Eu acho que se eu for para lá junto com ela, nós vamos somar e é o nosso momento, né? Depois de 8 anos ali dentro da União, entrega boa. Quando eu saí, deixei tudo bem redondinho, a questão da transição. Fiquei mais 2 meses lá dentro para fazer tudo certinho. Tinha as pessoas já direcionadas para ficar em cada posição que eu ia estar liberando. E aí o Josué, cara, me deixou um conforto muito grande nesse momento. Aí é onde que eu sempre falo com os nossos colaboradores, com os amigos, quando eu vou dar exemplo, que é, cara, onde você passar, tenta se entregar e tenta ser justo e honesto nas relações, que as portas ficam abertas, né? O Josué pegou e ele simplesmente falou isso. Falou assim para mim: Fernando, vai lá. Eu tenho certeza que você vai dar certo, porque, cara, você deu certo a tua vida inteira trabalhando para os outros, então para você não vai ser diferente. Só que se der errado, você me liga. Se eu não tiver uma posição hoje dentro da empresa para te pagar o salário que você recebe hoje, que não era pouco, eu crio uma e você vem trabalhar com a gente de novo. Cara, isso aí foi fantástico. Aí eu fui para cima e falei, pô, vamos lá que vai dar certo. Então, até aí, o ponto de partida da Versa Corretora foi isso. Aí me desliguei da União. E aí, o desafio de empreendedor ficou lindo a partir dali. É uma história bem legal. Rapaz, isso porque foi resumido, deu mais de 10 minutos. Você imagina se a gente abre um tempo aqui para contar, a gente fica o dia todo, né? Coisas interessantes ali que eu percebi que me conectou muito enquanto você contava a sua história. Desde o começo, né? A gente fala muito isso, eu falo em palestra e treinamento, o que são as nossas conexões pessoais.
O quanto a gente está rodeado, a gente está perto de pessoas que realmente nos ajudam, que realmente se conectam com os nossos valores, fazem a gente chegar mais longe, né? Com Você certeza. deu aí 3, 4 exemplos de períodos que você passou por empresas que com certeza as pessoas que estavam ali te agradeceram muito. E você nunca foi demitido também, né? Não, nunca foi demitido. Você já tinha pensado nisso? Nunca foi demitido. Você já tinha pensado, parado para avaliar? Quantas vezes você trocou de posição e quantas vezes você não foi demitido? Toda a porta ficou aberta para trás. Quantas vezes você trocou, você lembra? 4 vezes, né? 4 vezes. Eu troquei Até virar 9. empreendedor. Eu troquei 9. Olha como é o nosso espírito já de... Aquilo que você falou do empreendedor, do interno, né? Que é o intraempreendedor, aquele cara que empreende na empresa, é muito importante, porque às vezes a gente está numa empresa e não é sobre fazer algo mais em questão de hora extra, questão de sofrer por, né? Que o pessoal fala, porque a empresa não é minha. Não é sobre isso, é sobre o seu melhor, como diz o professor Mário Sérgio Cortella, nas condições que você tem, enquanto não pode fazer melhor ainda. Então, Perfeito. se apaixonar pelo que você faz e entregar mais. Eu também sempre tive essa postura, e quando eu quis mudar, eu saía, ia para cima, troquei 9 vezes, nunca fui demitido também, até abrir minha empresa. Eu abri a minha em 2013. A sua primeira formação de vocês dois foi quando? 2015. 2015, bem próximo ali bem também. Bem próximo. Fica a lição do que é empreendedorismo, fica a lição do tanto que a gente vê uma pessoa e fala, ela é bem sucedida, ela já alcançou algo que eu quero, mas a gente não conhece a história por trás, né? Então, quantos anos a gente trabalhou para conquistar o espaço e o que a gente tem hoje? Tem até uma brincadeira, uma frase, eu não lembro se é do Nigro, do Thiago Nigro, que ele fala assim, eu trabalhei 10 anos para ficar milionário em uma semana. E as pessoas só veem essa uma semana ou só veem esse um dia, né? Isso aí isso é o complicado hoje, né? Que a gente até estava trocando um pouco antes aí, né? Com o Fábio aqui, inclusive. Hoje tem muita informação, muita coisa fácil vendida por aí. E aí o pessoal olha e tem que tomar um certo tipo de cuidado, porque o pessoal quer começar do final, cara. E aí é o problema, né, cara? Tem muita gente achando que é tudo muito fácil. E não é assim tão simples as coisas. Então, tudo tem uma história, tem um contexto, uma construção, uma constância, né, cara? E a gente vê muita gente começando, daqui a pouco desistindo, porque tá pensando no final e não na construção. Mudou, né? A percepção da sociedade já mudou, a questão de nova geração. Não gosto de ficar falando que essa é melhor ou aquela é pior, porque tá aí, a gente tem que conviver com a situação que tem. Então, aquilo que você falou, né? Eu entrava numa empresa, você citou a Corol, que era uma cooperativa, que todo mundo tinha uma visão de que era um lugar legal para ficar até aposentar. E hoje não, né? Hoje a galera entra pensando assim, eu vou ver quanto tempo eu aguento trabalhar aqui. Então olha como mudou também o profissional e a visão dele justamente por isso. Ele quer ter mais liberdade, ele quer ter mais tempo, só que ele não quer construir às vezes esse tempo. Ele não quer construir o que sustenta essa liberdade, que às vezes a gente fala assim, nós já conquistamos, né? Como empreendedores, com um tanto de reconhecimento que a gente tem, a gente já conquistou uma paz ali, a gente pode tirar umas férias, a gente pode fazer uma coisa. Só que o quanto a gente ainda trabalha, né, para manter isso. As pessoas não, elas querem chegar às vezes e já pegar e não, quando é que vai tirar férias? Deu um ano aí, já quero ver. Cara, eu fiquei sem férias até os... Eu acho que eu trabalhei, para não ter trabalhado nada, acho que eu trabalhei uns 10 anos sem tirar férias. Do início da minha carreira ali. Fui tirar férias com 25 anos, cara. 25 para 26 ali. Não, mais, acho que eu tinha 30 já. Que daí eu tirei 30 dias, sabe? Porque a empresa que eu trabalhava me obrigou. Exigia, né? Não, você tem que tirar, você não pode trabalhar. Cara, todas as outras eu vendia, eu negociava, eu trabalhava. Ou eu tirava, mas eu trabalhava, não viajava. Era uma loucura. Não tá dizendo para ninguém ser tão louco assim, né? Só que realmente... É que nem você falou, né, Adriano? Não é, para fazer essa entrega a mais eu tenho que fazer um monte de horas. Não, cara. Eu tenho que me matar lá de trabalhar. Não é nada disso. É você tá ali numa posição que você tá atento, cara. Sempre sobra um tempinho. Sempre tem, né? Você tá olhando uma operação diferente do teu lado. Sobrou um tempinho, vai lá entender como é que funciona, dá uma mão. Daqui a pouco, cara, é uma promoção que surge, é ali, é você que vai, não é a outra pessoa. E essa, né, que você falou de férias aí, né? Volto as lembranças aqui, eu nunca nem evidenciei isso. Cara, acho que eu trabalhei uns 15 anos sem férias, cara, direto. Porque trocava de empresa, vendia as férias, trocava de empresa, ficava uns 15 anos sem férias, tranquilamente. E depois nós viramos empreendedor, então, já são 10 anos agora, acabou. Tem os, né, lógico, né, os tirinhos as viagens, que dá e tal, só que, cara,
Mudou tudo, né? É legal ver, vou montar uma empresa que eu quero ter liberdade. Cara, vai, é isso. Mas é muito Você vai gostoso. ter liberdade, né, de trabalhar mais, porque você tem que trabalhar. Você tem que entender o que te faz feliz, né, cara? Se isso te faz feliz, por mais que é trabalho, acabou, já era. Né? Então, essa questão da entrega também eu falo muito, cara, se você tá disposto a trabalhar nessa posição que você tá o resto da vida, seja o melhor nela, você vai ser feliz pra caramba. Você vai ser o cara elogiado pelo que você faz. Se você tá disposto a crescer, faz a mesma coisa, porque, cara, vão te enxergar, né? Fica olhando do lado, mas faz o melhor que você tá fazendo. Você acabou de falar do Mário Sérgio Cortella, né? Faz o melhor que você tá fazendo agora, com a condição que você tem gente olhando o tempo todo. E aí, cara, vai embora. Pode acontecer também de você trabalhar num lugar que ninguém te olha. Que nem já aconteceu comigo. Já saí acho que de 2 empresas, porque realmente ali eu enxerguei que não tinha muito para onde ir, e numa delas eu até agradeço esse gerente, que ele virou para mim e falou, não, aqui você não vai crescer. Como já é a sensibilidade, né? Você tem que estar atento também, porque então, acontece. Porque tem gente que fala, mas eu trabalho, eu faço, e talvez esse lugar que você está também pode não ser seu. Então a gente tem que ter essa percepção também. Fala um pouquinho aí dessa quantidade de nomes ali, de coisas diferentes que hoje o grupo faz, né? Vamos chamar de grupo? Você acha que podemos chamar de grupo? A gente fala de ecossistema. Você tá bonito agora. Você descobre se o cara é empreendedor atualizado, né? Da nova geração. Na realidade, no final do dia, é tudo a mesma coisa. Ele fala, com os termos que ele usa, né? Você perto da minha idade, lembrar lá de trás e falar assim, a operação não funcionava, daí você já vê que o cara está comunicando já com a nova geração. Então, ecossistema é isso que a gente fala de pessoas, de empresas, do meio que a gente trabalha. Conta pra gente como é que tá aí hoje, o que vocês têm, o que vocês oferecem para os clientes, até para fazer aí uma propaganda agora para quem está nos assistindo. Legal, legal. Cara, o que tem lá, né? Como você falou, cara, já até entregou aí. A Thalita, ela sempre teve uma preocupação muito grande com relação ao atendimento, cautelosa, trabalho com seguro, é muito delicado, né? A gente tá lidando com o patrimônio das pessoas, né? Com conquistas, o cara demorou, de repente, uma vida para conquistar. E se a gente derrapar aqui, cara, a gente pode comprometer tudo isso aí lá do cara por causa de uma informação colocada errada numa seguradora e tal. Então, ela teve sempre muito esse cuidado com a venda extremamente consultiva, desde quando ela começou lá no início da carreira dela, você acabou de validar isso muito antes até da gente ter empresa. Quando passou a ter empresa, ficou muito mais ainda, né? Então, a gente vai ter agora pessoas trabalhando por nós daqui a pouco, vai crescendo como empresa. Então, a gente teve sempre muito esse cuidado ali na operação de seguros de continuar com a entrega, mesmo que daqui soltando um pouco a mão, porque vai crescendo, dá para a gente fazer tudo, mas com a entrega que a gente sempre teve ali, muito consultivo, com cuidado com tudo que a gente está lidando. E no meio do caminho, né, essa operação de seguros, ela juntou esse cuidado dela com esse relacionamento meu, ela estourou, explodiu, foi muito bom. Os primeiros 3 anos que a gente foi para lá, claro, a gente negativou o que a gente tinha de entrada de capital, né, porque virou, né, ganho lá, virou em despesa aqui com o negócio e a carteira sendo construída. Então, esse foi o nosso maior desafio, eu falo no sentido de fazer a coisa acontecer, os 3 primeiros anos. Só que, né, o nariz do avião ali do negócio sempre para cima e a gente foi correndo e fazendo as coisas acontecerem do jeito certo, né? Sempre entregando legal. E no meio do caminho, o seguro consolidou, depois de 3 anos a gente já estava tranquilo. Com 5 anos a gente podia falar assim, pô, já tem um negócio hoje que paga as contas, dá pra gente crescer como patrimônio e tal. A gente tem algumas pessoas já trabalhando com a gente, tá levando mais pessoas com nós ali. E desde quando a gente começou esse negócio, a mentalidade sempre foi essa, cara, a gente vai crescer. Não é uma possibilidade de não crescer, até porque tinha contas para pagar, né? Então tem que crescer. Vai juntar pessoas com a gente aqui e essas pessoas, cara, vão crescer junto, de várias formas. A ideia nossa era essa, a gente ter uma empresa onde que possibilitasse ali a gente, né, lógico, melhorar com relação à nossa vida financeira, né, construção de patrimônio, mas se as pessoas que estivessem com a gente também crescessem, de várias formas, né? E funcionou. Então, a gente tem lá, perguntar para a turminha que está lá com nós hoje, graças a Deus, a sensação, a situação que tem lá dentro da empresa é de crescimento. Todo mundo tem oportunidade de crescimento, desde o primeiro colaborador que a gente teve. A gente não deixou o cara travado onde que ele chega num teto e não tem para onde ele ir mais. E aí, no meio do caminho, operação de seguros rodando, entrega consultiva, apareceu o produto consórcio, que em um primeiro momento eu tive até um pouco de resistência.
para inserir no jogo. Por quê? Mais um produto para dentro da prateleira, seguradora pentelhando para a gente colocar porque tinha corretor São Paulo, Curitiba, oferecendo e dando certo, está fora da rede bancária, entrega consultivo, como é o seguro, é um pouco diferente do que o banco está vendendo um monte de coisa e tal. Fiquei resistente. Mas daí, no momento lá, eu falei assim, cara, vou pegar 5 clientes, 5 pessoas e vou mandar um banner aqui de um consórcio de uma determinada administradora lá, que estava mais assíduo ali na insistência para a gente começar a comercializar. Deu certo, se alguém me perguntar alguma coisa, eu vou estudar isso. E daí a gente, né, pega e entra no produto, estuda e vê o que tem de melhor no mercado para depois seguir. Cara, ofereci para 5 pessoas, mandei, né, no WhatsApp, mandei para 5, não sei não se um dos 5 não foi você, Adriano, mas vamos lá. Eu acho que foi. Você não me respondeu. Eu tenho até uma figurinha sua lá, vamos de consórcio. Isso, naquele momento você não me respondeu ainda, mas o cara, deu 5 minutos depois, um menino pegou, até fiz um vídeo com ele agora num evento que a gente estava na Expo Londrina, que é o Rafael Corbeta, né? Deu 5 minutos depois, ele pegou e, faz essa aqui para mim que eu já estava olhando, eu gostei do valor aí da parcela e tal. Eu nem sabia como que emitia aquilo, eu mandei o banner para ver se alguém ia perguntar. Aí eu fui atrás de entender. E aí eu fui lá e tal, emiti aquela cota para ele, foi a primeira, falei, pô, legal, o negócio tá em mim mesmo, né, e não no mercado, né, eu tinha medo de oferecer o consórcio e eu perder cliente de seguro, porque o banco tava lá, faz aqui, daquele jeito, né, para me ajudar, cara, para me ajudar não é negócio, né, eu gosto de levar informação para cliente, aí o cliente toma uma decisão se ele vai fazer ou não um negócio com a gente, não é para me ajudar, é para ajudar ele, né, sempre foi assim a nossa construção. E aí o que aconteceu? A partir dali comecei a estudar o mercado, vi um outro produto diferente, nunca tinha ouvido falar naquela palavra, naquele momento em consórcio, como eu ia vender consórcio fora da rede bancária, tinha que ser diferente, algo que entregasse melhor, upgrade. Então peguei uma outra administradora, a carta que eu vendi dessa só foi uma, não vendi mais nenhuma dela, porque eu fui estudar o mercado, é bom, porque todo produto de consórcio é bom, só que, cara, tinha coisa melhor para eu explorar, e que eu compraria, e eu gosto de vender o que eu compro. E aí o que aconteceu? Começamos a trabalhar esse upgrade, pagava por 100 e jogava para 133, era legal. Então, pagava menos taxa quando não tem o capital na mão, aquela coisa toda. Pensando em consumo total. E nesse meio do caminho, vem a HS Consórcios, subindo, né, que ela é do Rio Grande do Sul, se destacando no mercado de consórcio, só que eu não conhecia ainda. O primeiro contato que eu tive com a HS foi um coordenador, entrou no meu escritório, que perguntou no Garfo, aqui de Rolândia, se tinha alguém na cidade que já trabalhava consórcio fora da rede bancária, e como a gente é barulhento, né? O Fernando lá da corretora de seguros, eu sei que ele oferece, inclusive o Robin já era meu cliente nessa época. E aí mandou para lá, apareceu o rapaz, me apresentou a HS, aí me mudou totalmente a minha visão do produto consórcio, porque daí já não enxerguei aquilo mais como uma ferramenta de consumo somente, mas também com a expectativa de trabalhar com várias situações ali, um ativo do mercado financeiro, forma de eu trabalhar isso com planejamento e investimento. E aí abriu a cabeça. Não dá muito spoiler agora não, que a gente vai ter um bloco aqui de Legal. explicar o consórcio, que é o que a gente vai focar depois. Legal, não vou entrar no detalhe, mas assim, só para falar que foi isso que mudou minha cabeça. Pô, agora é uma outra situação, não vendo mais só o consórcio para consumir, vendo investimento. E aí foi uma construção bem legal, né? Hoje, se a gente pegar 2022, foi um marco, né? Eu já trabalhava com consórcio desde 2018. Mas 2022, a gente pegou e tirou a operação, aí foi, né, aquela frio na barriga de novo, porque eu era, naquele momento, a Thalita conduzia a operação de seguros, mas era o principal puxador de negócio comercial, né, que trazia, né, novas apólices para dentro da empresa. E aí a gente foi construindo uma situação para eu sair do negócio seguros e partir para o negócio consórcio, porque a gente entendeu que aquilo não era só um produto de prateleira mais, era uma ferramenta onde que eu ia conseguir levar para muitas pessoas, cara, situações que, de fato, além de proteger o patrimônio, que a gente já fazia muito bem, a gente vai ajudar as pessoas agora com construção de patrimônio, com visão de consumo, com visão de alternativas ali para você acessar capital. Cara, aí ficou fácil, porque a gente começou a entregar uma situação que dá soluções ali para a vida das pessoas que elas nunca teriam se não tivesse esse encontro com nós de forma consultiva no consórcio, e que ainda assim nós vamos ser remunerados por isso, né, cara? Então, aí em 2022 foi o marco, a gente separou as operações e abrimos ali a primeira unidade da VersaFin, aqui na cidade de Rolândia, o primeiro escritório de consórcio de Rolândia, o primeiro escritório, não tinha consórcio de Rolândia se não fosse dentro da agência bancária. Primeiro focado em então, o consórcio. primeiro escritório que só se falava de consórcio, de informação em produto consórcio, foi a VersaFin, foi em 2022.
A gente construiu uma equipe, e aí vale ressaltar que dentro da estrutura da HS, que é uma empresa que atua a nível nacional, no ano de 2022, ainda o resultado do ano, nos trouxe a gente ficou na posição 96 lá do ranking, que nesse momento tinham mais de 800 corretores trabalhando com produto. 2022 a gente já posicionou muito bem, ganhou premiação e tal. Foi um marco assim, né? Aí 2023 a gente já pulou para a posição 22ª do Brasil. 2024 a gente foi 14º do Brasil, já com mais de 1.000 corretoras atuando a nível Brasil, gente grande entrando, escritório de BTG Pactual, XP entrando no jogo e tal. Então, gente grande entrando. A gente ficou ali em 14º. Em 2025, a gente ficou na 18ª posição do Brasil, mas são mais de 1.400 escritórios hoje, entrando muito forte em São Paulo, as capitais. Então, a gente construiu uma história bem legal. Bem posicionado no nível Bem nacional. posicionado. E o que foi o grande lance, assim, nosso? O que trouxe essa ascensão rápida no segmento de consórcio? Porque tem gente que trabalha com consórcio a vida toda e tá lá, né? Entrou junto com nós, ou entrou antes de nós, né? E a gente foi rápida a ascensão, porque a gente conseguiu transferir a entrega consultiva do produto seguro para o produto consórcio. Então, o cliente hoje, ele contrata o consórcio ali dentro da VersaFin, ele está sabendo o que está fazendo, ele está sabendo que a expectativa dele está alinhada com o produto que ele está comprando, e aí fica mais tranquilo. E aí ficou muito mais fácil para nós esse crescimento. A gente chega lá e, né, às vezes você chega lá e fala, poxa, 2021, quando a gente foi na primeira convenção da HS, né? A gente olhou a galera indo lá, recebendo premiação, e eu e a Thalita lá no fundão, assim, mais de 1.000 pessoas lá, né? Mais de 1.000 escritórios. A gente olhou e falou assim, cara, será que algum dia a gente consegue chegar naquele palco? Olha só, algum dia a gente consegue chegar ali e ganhar essa premiação? E no ano seguinte a gente já estava lá em cima do palco, e hoje, né, já ia consolidado há 4 anos já, né, de resultado, deixando a gente lá nos maiores players do negócio. Então, é isso. Top. Consórcio. Contou muita coisa boa, né, cara? Gosto de ver histórias de sucesso. Agora fala pra mim, pra gente fechar esse bloco aqui, fala pra mim uma coisa assim, não vamos trazer essa palavra tão feia como negatividade, né? Mas fala uma falha ou um erro ali dessa fase empreendedora, de tudo que você fez até aqui, que você hoje jamais repetiria e para deixar até de aprendizado para quem está assistindo. Sim, a gente testa muita coisa assim no nosso negócio, no nosso dia a dia, né? Primeiro, né, cara, os 3 primeiros anos que eu mencionei, né? Ali foi, vamos falar assim, a gente teria que de repente estar um pouco mais preparado para não sofrer tanto, né? Com relação a finanças mesmo, né? A gente passou 3 anos ali que foram bem difíceis, né? Que a gente teve que limitar muita coisa, passar aperto mesmo. Então, de repente, um preparo um pouco maior. Só que é negativo, porém também, se for parar para pensar, se eu não faço naquele momento, a gente não estaria aqui onde a gente está hoje. Então, né, ali seria vamos falar assim, eu dei um passo sem analisar a projeção financeira do negócio e aí trouxe um pouco de dificuldade. Só que também, acho que era o momento, não daria para eu pensar muito naquele momento, né, para falar assim, foi totalmente negativo? Não, foi sofrido, mas não foi totalmente negativo. E aí, cara, vamos falar assim, a gente... Lembra que eu falei que desde o primeiro colaborador, quando a gente colocou ali, a gente queria que crescesse com a gente, tal. A gente investe muito nas pessoas que estão com a gente. Treinamento, projetos ali dentro, tudo olhando o lado das pessoas para a evolução, né? E no meio do caminho você toma algumas invertidas nesse sentido, porque tem pessoas que, cara, estão ali para sugar um pouco da informação, do conhecimento e só estão com essa expectativa desde o momento que entraram. E que nem você falou, né? Curto prazo, você vai, né? Depois que você investir um certo tempo, a pessoa precoce, ela acaba saindo do jogo, indo para a concorrência, mas isso aí faz parte. E até num outro podcast falei com o Fábio, né, cara? É melhor a gente fazer tudo isso, investir. Você sabe, né? A gente contratou até alguns treinamentos com você e tal. A gente investe mesmo. É melhor fazer tudo isso aí, investir. Tudo bem, a galera daqui a pouco ir embora. Do que eu não fizer nada e o cara ficar aqui sem treinamento, tal, aquilo que já é até clichê falar, mas é isso. A gente tem essa visão, então a gente vai continuar fazendo sempre isso, só que aquele investimento um pouco maior, aquela dedicação da gente com a pessoa um pouco maior, de aproximar, daqui a pouco, né, a gente vai estudando o mercado, estudando situações, de trazer a pessoa daqui a pouco para ser um parceiro mesmo dentro do negócio, daí a gente selecionar, né, cara, você olhar bem ali com calma e tal.
para não, de repente, você não dar um cartucho muito grande numa pessoa que daqui a pouco vai embora muito rápido. Isso aí seria um ponto negativo, assim, de repente analisar melhor, de repente, investimento em algumas pessoas, mas não parar Algumas de investir áreas, né? algumas áreas, mas não parar de investir jamais na turma lá e no crescimento deles, porque, cara, Até porque nós somos cria disso, né? Se você Perfeito. pensar, nós, como a gente comentou, a gente trocou de emprego várias vezes, você acho que 4 ou 5 e eu 9, uhum, e justamente porque teve pessoas, tiveram pessoas ali do nosso investiram na lado gente. que investiram na gente, a gente foi Uhum. fiel àquele período e em dado período, na hora de Chegou sair, o momento. são essas pessoas que nos apoiam. Então você também tem que ser Perfeito. essa referência. Eu crio também alguns, a gente chama de pupilo lá na empresa, né? Uhum. Eu falo que a gente tem alguns pupilos aí no mercado que estão rodando. De uma meia dúzia aí que passou por mim, deve ter uns 3 ou 4 ali que estão muito bem. Estão muito bem posicionados no mercado e quando saíram para uma posição melhor. Uhum. Alguns já empreendendo isso também, que é essa coisa do ciclo, né? É. Já fica aquela mensagem do líder que acha que ele não pode preparar um liderado porque o cara vai tomar o lugar dele. Não, O líder de verdade é aquele que realmente prepara pessoas para serem outros líderes, Uhum. né? Indiferente se é nas vendas, se é na liderança, ou se é num cargo administrativo, a gente tem que estar sempre preparando gente. Não tem nada contra, né? Em um determinado momento, até porque a gente fez isso a vida toda, né? Você vai lá, constrói uma história dentro de uma empresa, cara, chega um momento, pô, cheguei no teto aqui é o teto, eu tenho que pensar em evoluir. Se eu vou querer ou não, se eu tenho, como eu falo, se eu tenho condição emocional para isso também, né? Que tem gente que quer evoluir, né, mais e não tem, né? Então vai dar na trave. Mas assim, não tem nada contra. Só que assim, né, tudo tem um tempo, né? É isso que você falou, você tem que estar maduro, tem que ter uma né, construção. uma construção, E você uma ajuda a fazer transição. isso, que eu acho que é legal que você Isso. falou que pode até trazer a pessoa para uma parceria, né? Para o ganho a mais, que é essa ideia. A nova empresa hoje é isso. Né? Hoje, né, até a gente busca o tempo todo estar se atualizando e estar entendendo como que é o cenário. Então, até essa ansiedade do cara daqui a pouco ter um algo a mais, a gente quer entregar também dentro da nossa operação, sabe? Então, a gente está trabalhando sempre para isso. Só que às vezes o algo a mais, o fim, né, vem antes do meio do caminho, processo, né? Então, que é o que vai acontecer. Que é o que a gente falou desde o começo. As pessoas estão olhando muito para o resultado. Me lembra também o Joel J, que ele fala, né? O trabalho devolve. Isso. A constância feita dia após dia traz um resultado de sucesso ou de conquista, chama como quiser, que você só vai atingir ao longo do caminho, não é? Você tem que repetir mesmo, né? Fazer aquilo, pensar em fazer melhor o ano que vem, que aí depois de algum tempo, com certeza, o trabalho vem. Legal. Vamos passar um pouquinho mais rápido aqui, que a conversa está boa demais, então a gente está se alongando. Vamos falar de dinheiro agora, de comportamento, de sucesso, e entrar nessa parte comportamental mesmo, pegar um pouco do seu aprendizado que você tem com essa parte comercial, principalmente do consórcio, e eu vou agregar alguma coisa aqui de neurociência, de tudo que eu vejo nas empresas. O que você acha que tem mais, que as pessoas mais sentem dificuldade na hora de investir ali, ou na hora de falar para você que está com um problema financeiro? Você acha que é um comportamento só pessoal, ou uma falta de comportamento financeiro? O que você vê em cima disso tudo? O que a maioria das pessoas hoje estão bagunçadas financeiramente? Adriano, no Brasil, cara, é cultura nossa, não tem, né, a cultura da disciplina ali com relação a finanças, né? Agora recente eu ouvi na escola da minha filha estão dando educação financeira. Mas, cara, pensa nós lá atrás, ou em faculdade, qualquer coisa que não seja, de repente, administração, que tem uma pincelada nisso, ou economia, não se fala em dinheiro, cara. E é da cultura do brasileiro. Então, o brasileiro tem uma dificuldade muito grande porque ele não tem informação, não busca essa informação, né? De como trabalhar, do que fazer, de como fazer, né? Como que eu tenho que me ajustar. Então, o grande mal que a gente tem, assim, das pessoas não olharem para a finança é a cultura mesmo, que a gente não teve lá atrás. E aí, quem se despertou no meio do caminho hoje, né, com aí a informação batendo toda hora na palma da mão, que a gente está com o celular, então tem tido um movimento de mudança, tem muita gente hoje buscando informação. E a nossa entrega hoje com relação a isso, qual que é? A gente levar de fato, não é chegar, Adriano, estou te vendendo um consórcio. É um produto, faz aí para me ajudar, né? Aquela ideia da entrega do consórcio. Não. A gente hoje tem feito um trabalho, né? A nossa apresentação, a nossa metodologia que eu falo de entrega lá com os consultores, que a gente padronizou, está estudando para entregar cada vez melhor, é de educação financeira. A gente leva não só o produto consórcio. Você senta com um consultor meu ou comigo,
Cara, nós vamos falar de inflação, do impacto da inflação no teu dinheiro, nós vamos fazer você olhar para o teu negócio, que você precisa melhorar a rentabilidade dele, nós vamos, sabe, nós vamos pegar e mostrar para você o poder do juro composto quando eu saio do lado aqui de consumir crédito para o lado de construir patrimônio com relação à aplicação ali de dinheiro, para me defender inclusive do impacto da inflação. Então, a gente tem mecanismos hoje para entregar muita informação e depois a gente mostra a estratégia com o nosso produto para que você facilite essa tua vida e que você ganhe lá no final do dia o que? Tempo, né, cara? Então, o que a gente precisa ganhar? É um monte de dinheiro, não precisa ganhar tempo, mas o tempo, querendo ou não, a maior parte do nosso tempo a gente está buscando, né, essa consolidação nossa financeira para ter conforto lá na frente e seguir fazendo as coisas, né, e ajudar a nossa família e tal, aquilo tudo. Então, hoje a gente entrega muita informação. Então, sentou com um consultor hoje da VersaFin, você vai ter uma enxurrada de informação, você já teve, né? Já fui convencido. Hein? Você já foi convencido, é isso. E aí. é uma diferença muito grande, né? Quando a gente entrega um algo mais. Inclusive, fiquem atentos aí que o próximo episódio do podcast vai ter um outro cara aqui falando também de finanças, com uma temática bem diferente da sua, uma outra linha de trabalho. E ele também é um cara que entrega muito mais do que só o nome da profissão fala, né? Então, eu gostei muito do que você falou. Eu levo a informação, eu faço uma consultoria, eu faço uma conscientização da pessoa, e aqui é importante ponderar que trazer para consciência não adianta de nada se não tiver ação, porque consciência sem ação não muda Perfeito. o comportamento. Então, você falou isso muito bem. Então, você traz isso, leva a informação, traz para a consciência do cara que está ali para comprar aquilo, para adquirir aquilo, e você convida ele para ação. Então, agora vamos fazer, vamos começar a dar o primeiro passo, né? Isso é muito importante, isso é vender mais do que só o produto. Você deixou de vender consórcio, você deixou de vender carta de crédito, você tá entregando muito mais. Porque a informação que você falou está na palma da mão, né? Todo mundo tem acesso hoje a toda a informação. Mas quem converte, quem usa isso para conhecimento de verdade? Quem é que faz? É aí que é a diferença, né? De colocar. Vamos fechar esse bloco só com uma perguntinha até bem provocativa, né? Qual que é a diferença? Você falou tanto de construir patrimônio, de alavancar. Qual que é a diferença entre uma pessoa parecer rica e uma pessoa que constrói riqueza? Cara, tem muita gente que parece rica por aí, né? Boa, né? Tem bastante gente que parece, né? Como é que é sabor rico, como diz o Sabor Toguro. rico, sabor rico. Cara, assim, a gente vê... É até complicado algumas coisas a gente falar, né? Mas dentro da nossa família tem. Você olha assim, cara, o tio do imóvel, que foi lá ao longo da vida, foi construindo ali, investindo em imóvel, guardando um pouco do dinheiro e comprando imóvel. E a gente tem o primo consultor, que é o cara que tá lá, né, anda com o carrão e tal, mas você vai ver em patrimônio e resultado mesmo, o tio do imóvel aqui tá muito mais bem tranquilo que o primo consultor, né? Ó, rapaz, eu tenho um primo construtor aí que tá bem, hein? Consultor. Ah, consultor. O consultor. Ele podia ser construtor Cara, também, que só parecia, né? Mas eu tenho um primo o aí. consultor, cara, ele, né, tem que tomar cuidado, porque ele tá lá, ele tem informação, tem tudo, mas, cara, como é que tá lá na essência esse cara, né? Legal. E o tiozão do imóvel tá lá sentado, é muito fácil de identificar ele, né? Tranquilão, tem uns aluguéis aqui, outros ali. Umas casinhas de aluguel, Comprei né? terreno ali, valorizou, vendi, comprou outro. Cara, Só tem umas casinhas ali alugadas. Eu tenho um cliente meu. Não é muito difícil de identificar o rico e o que parece rico aí, respondendo a tua pergunta. Tem um cliente meu que, brincando com isso, ele, quando você olha para aquele velho costume que a gente tem de avaliar o visual, né? Você olha para o visual ali, o cara tranquilo, com a bermudona sossegada ali, nada de marca. Você fala, não é muito rico, né? Ou não é rico. E aí, quando você começa a conversar com ele, numa das últimas conversas, ele falou assim, tô com as casinhas de aluguel. Eu falei, tá, mas quantas casinhas nós estamos falando? 45. Eu falei, pô, essa é a diferença, né? E a gente encontra disso ali, Adriano, é muito legal, né? Fora da curva, cara. Bacana. E aí já me dá aí um gancho para essa próxima etapa, que a gente está se encaminhando mais para o final, que são aquelas dúvidas que todo mundo tem, né? Aquelas perguntas. Se a gente brincou agora a gente falou do consórcio, falou do investimento e tal. Faz um breve resumo agora, tem que ser breve mesmo, hein? Sim. Sobre essa coisa do consórcio como investimento, como alavancar só o dinheiro com ele, e depois a gente vai entrar naquelas dúvidas, por exemplo, contemplei minha carta, vou comprar uma casa para morar, para alugar ou para vender. Qual que seria essa diferença? E eu vou dar aquela pergunta que é matadora também no final, deixar ela para o último. Sim. Que é que muita gente tem, né? Comprar um imóvel ou alugar, quais são as diferenças? E aí eu agrego com você também, porque eu também gosto muito desse assunto, para a gente levar essa informação para quem está assistindo. Então começa falando dessa coisa da diferença ali do
consórcios com uma alavancagem de capital, que você falou, né? Para a pessoa Legal. fazer um dinheiro. E até porque vocês têm condições diferentes para isso, né? Isso. Vou começar, vou contar a minha história com o produto, como cliente do produto, né? Porque, como eu te falei, eu não gosto de vender nada que eu não compro, né? Então, quando eu acessei a informação ali com a HS, que o pessoal me mostrou como que era aquilo, tu trabalha aquilo como investimento, eu vi um outro consórcio, não só de consumo. E eu comecei a praticar. Alavancagem financeira, primeira pergunta tua. Fica assustado, a pessoa se Bem assusta com rápido, essa palavra. Né? bem rápido aqui o meu resultado com relação a isso. Tem toda uma estratégia, não é qualquer consórcio que dá para fazer isso. Você tem que entender muito bem do produto, entender todo o mecanismo que ele tem, se favorece você fazer isso ou não. Qual administradora, quantos anos isso tem no mercado. Porque hoje tem muita administradora lançando aí que tem 1 ano de mercado, tá vendendo a mesma ideia. Cara, não vai entregar igual uma empresa que tem 33 anos de mercado fazendo isso, que é a idealizadora. Mas enfim, comecei com a HS, com 3 cotas de 80 mil na época. Tem cotas lá hoje a partir de 100 mil, mas na época tinha de 80. Pensando em fazer a alavancagem financeira, que é o quê? Contemplou, vou vender essa carta, quem compra? É o mercado que vai, de fato, financiar. É uma operação de ganha-ganha total, não tem ninguém perdendo. Inclusive, quem está pagando o nosso lucro, o nosso ágio da venda é o mercado. Então, fui lá pagando meia parcela nessas cotas, era um capital de 240 mil na época. Comecei a investir no próximo de R$800 nessas 3 cotas. Resumindo, bem rápido, a alavancagem financeira fiz até o mês de abril. Só alavancagem financeira na minha carteira. Comecei com essas 3 cotas. Hoje eu tenho 29 cotas que eu carrego. Eu tenho hoje 8 milhões e 500 em capital, né? Eu quero 240 mil, 8 milhões e 500. Eu tenho de parcelas pagas dessas 29 cotas, próximo de 1 milhão e 100, que eu investi nessas cotas, nessas 29. E desses 1 milhão e 100, eu desembolsei próximo de 300 mil. O resto veio da alavancagem financeira. Que você vende ela, compra outra. Eu pago até contemplar. Na HS é fantástico porque a gente paga meia parcela. Então vamos pegar um crédito de 100 mil. Pago R$ 341,50 por mês. Daqui 2 anos eu fui contemplado. Investi lá próximo de 7,5 lá nessa carta. Me contemplou. Eu vou te entregar 23 mil na hora. Se você não quiser consumir 100 mil. 23 mil você não paga mais. E aí você teve o lucro da diferença do que você investiu em relação a esses 23 mil que está entrando no teu caixa. Isso aí funciona demais. A gente tem toda uma estratégia para mostrar como que isso acontece dentro do produto da HS. Não dá para a gente falar tudo aqui, mas não dá. Realmente para deixar algumas coisas vai ficar de Isso. curiosidade. Vocês podem questionar aqui no vídeo ou aí chamar um de nós dois ali para conversar. Isso é alavancagem financeira. E aí você vai comprando outras e vai pagando com esse valor que você ganhou. Fiz 3. A primeira minha, por exemplo, contemplou com 20 meses. Tudo que eu tinha investido nas 3 até ali eu resgatei de volta com o resultado dessa venda. E eu fiquei com essas 2 pagas por mais 36 meses sem tirar dinheiro do bolso. Não desembolso mais. Fui lá e fiz mais 3. E aí foi acontecendo mais contemplações, fui fazendo a mesma coisa. E a coisa foi aumentando, só para entender mais ou menos ali como é que funciona. Isso é alavancagem financeira. Pago até contemplar, na HS é o melhor produto do mercado para fazer isso, meia parcela até contemplação. Diferente do consórcio que a gente vê na rede bancária, que é uma cota por sorteio, a gente tem até 9 contemplações por sorteio e premiações ainda para quem paga em dia, aquela coisa da fidelidade que você entendeu lá. É bem diferente, tem que conhecer. Aí eu faço essa situação de alavancagem financeira. É uma opção que eu tenho quando me contemplo. Dá medo de pensar quanto você está pagando de parcela, hein? Não, claro que eu sei que você não está tirando todas elas do bolso, né? Não. Você já está pagando com o ganho. Porque daí eu ganho, eu jogo que você falou aí, eu assustei agora, hein, bicho? Vai aumentando, vai aumentando. Só que daí vai aumentando teu resultado. Por exemplo, mês de novembro do ano passado, 2 contemplações no mês. Pulou dezembro, janeiro, 1 contemplação. Fevereiro, março pulou, abril, outra contemplação. Então, quanto mais você aumenta o volume ali, mais resultado você vai tendo e mais você vai ajudando a te financiar. Essa última agora, só tinha feito a alavancagem financeira e vamos para a segunda pergunta, né? Eu só tinha feito a alavancagem financeira até então com as minhas cotas. Essa é a minha história como cliente. Contemplou uma cota minha agora que eu tinha investido nela em 38 meses, R$56 mil em meia parcela, pagar 1.397, uma cota de 500 mil. Contemplou numa das modalidades que tem lá de sorteio, que é lance fixo fidelidade, entregou para mim 412 mil líquido. Eu tô comprando um estúdio, até fiz uns vídeos agora, vocês devem ter visto, né? Tô comprando um estúdio em São Paulo, é uma tendência de mercado para locação que tá fantástica, madura já. São Paulo tá pipocado e tá vindo inclusive para Londrina, Rolândia tá vindo para cá também. Vamos fazer. E aí o que acontece? Você vai lá e investe num quarto de hotel praticamente, é um estúdio, né? Para nós aqui mais próximo é kitnet. Mas é um estúdiozinho, você investe lá. Eu vou colocar 420 mil nele, já tô definido onde eu vou comprar, no Brooklyn, em São Paulo, né? Ele vai me entregar por mês R$6 mil líquido.
descontando taxa de administração, não preciso me preocupar em administrar, e impostos. Eu vou ter ali uma expectativa de ter uma entrada de R$ 6.000 líquido por mês com esse imóvel. Eu pagava 1.600 nessa carta agora, atualizada a parcela em 37 meses que eu estava pagando. Eu vou passar a pagar a partir da contemplação para consumir os 412 ali, que eu vou botar um pouquinho lá, 2.660. Só que daí eu tenho 6.000 de entrada. E eu investi 56.000 até aqui. O que acontece? Agora eu tenho um patrimônio lá, rendendo, valorizando, porque o imóvel vai valorizar ao longo do tempo. Se eu pensar até o final desse plano lá, que é 220 meses, quando eu plano mês 57, eu vou ter o quê? Cara, um patrimônio que vai valer ali próximo de 1 milhão e alguma coisa, pensando no INCC 6 ao ano. Eu investi quanto para ter esse 1 milhão e alguma coisa, mais esse caixa que vai entrar para mim todo mês a mais, porque eu não vou pagar tudo em parcela. E aí a grande diferença da segunda pergunta, né? Se compensa alugar ou comprar, tudo depende. Depende da tua expectativa. Se você tem uma casa hoje que você mora de aluguel e você quer comprar ela, você fazer um planejamento para comprar ela em meia parcela é fantástico. Você mora de aluguel. Agora, tirar o capital todo, não, eu falo pra galera. Não. Tipo assim, vou pegar um exemplo, eu moro numa casa lá de 1 milhão. Uhum. E aí o cara tá pagando ali R$2.500 de aluguel. Compensa ele comprar essa casa se ele tiver 1 milhão? Não. Porque 1% você consegue 10 mil fácil. Exatamente, essa que é a conta. Agora, para o cara que não tem nada, né? O cara que está começando, tem às vezes lá o fundo de garantia de 30, 40 mil e vai precisar comprar uma casa. Pode fazer um consórcio, claro, também pode um financiamento. Só que a ideia é assim, é que quando você assume aquela parcela, se você for pagar o valor que você pagaria de aluguel, você não tem nada, compensa. Agora, se você quiser ganhar o dinheiro, você investiu, que nem você falou, só 50 mil às vezes e sorteou ou comprou uma casa lá de 500 mil, que o próprio aluguel dela renda a parcela, que é o que o americano faz, né? Porque eu acessei a custo baixo o capital. Eu não descapitalizei, né? Eu acessei 400 mil a custo de 0,1 alguma coisa ao mês. Investindo 60 mil. E agora ele paga a parcela. Porque eu acho que o Thiago Nigro fez um vídeo desse explicando e eu adorei o jeito que ele explicou esses dias. Tô com ele para soltar. Você vai explicar isso também? Vou fazer com ele, assim, um collab, sabe? Legal. Os collabs aí. Já combinei com ele, tá tudo certo. Porque é bem isso mesmo, né? O americano faz muito isso, ele fala no vídeo, que ele pega juro muito baixo e tal, então lá não é tanto o consórcio. Mas aqui para nós, consórcio fica melhor, porque eu fiz isso com a minha casa, né? Comprei uma carta contemplada com um ágio pequeno, saiu mais barato que financiar. Legal. Então, quando você faz isso, você entender que aquele valor inicial te rendeu muito mais do que você teria desprendido de outra maneira. Então, isso que é legal. Tem que ter a informação. É exatamente isso que a gente falou até agora. Tem que ter informação. Por quê? Eu comprar uma casa, me matar para financiar e tal, tá usando fundo de garantia, é bom? Não é ruim. Você foi lá e tem muito aquela coisa nossa, né, do conforto de ter um imóvel próprio e tal. Só que depois que você fez isso, você tem que começar a estudar o dinheiro, né? Tem que entender do dinheiro, porque às vezes, daqui a pouco você está com uma casa quitada de 1 milhão, está sentado em cima de 1 milhão, e aí você podia fazer uma operação com um consórcio para ter esse 1 milhão de volta para você, por exemplo. Exatamente. Aí eu tenho 1 milhão hoje que eu levantei a custo de 0,1 ao mês, daqui a pouco me planejei para isso, e eu levanto no meu próprio imóvel. Se eu aplicar hoje ele, me dá 1% ao mês de rentabilidade. Eu estou pagando 0,1 de custo, 1,2 ao ano. Então, daí é entender do movimento, né? Então, a gente fala que para entender tudo isso e para fazer tudo isso, tem que ter a informação, como você falou, e daí começar a fazer, né? E você dá essa informação, né? A sua equipe faz isso. Então, se o aluguel estiver compensando, né? O investimento compensa você tanto morar de aluguel quanto alugar, que é o que você está fazendo agora com o investimento mais baixo. Se você quiser mais giro, é vender e comprar outro, igual você falou do tio do terreno, né? Ali é a expectativa com o que você quer com o negócio, né? Mas nada mais do que inteligência financeira, né? Você entender ali para você tomar as melhores decisões em cada momento. Eu tenho 1 milhão para comprar um imóvel e eu preciso comprar. É um barracão para minha empresa, faz todo sentido eu ter ele. Cara, eu vou lá e compro à vista? Não, velho. Não. Vamos estudar aqui, vamos levantar, de repente, 500 mil, em vez de você descapitalizar todo o teu 1 milhão, até porque você é empresário, você precisa de giro, de caixa, né? Não vai se apertar. Por quê? Você fica com 500 mil de liquidez, te rendendo 1%. Com esses 500 mil que a gente deu de entrada para acessar 1 milhão rápido, daí a gente consegue fazer isso no consórcio. Cara, a gente fez 500 mil, a gente acessou outros 500 via crédito a 0,30, 0,40, fazendo lance, mês. Depende da operação.
Você tem aqui 500 rendendo 1%, você tem a liquidez, está garantido, ele está te ajudando a pagar a parcela que vai ficar lá. É estratégia, tem que olhar tudo, tem informação para tomar decisão. Com certeza, essa que é a ideia, né? Que você ajude essas pessoas a tomarem a decisão e a construir patrimônio. Você vai pagar aluguel para você mesmo. Duas perguntinhas rápidas aqui para a gente fechar esse bloco então de investimento. Se uma pessoa hoje começasse do zero para construir patrimônio, qual que é a sua dica principal para ela? Pode falar até olhando para eles lá. Ó, a principal dica é assim, se você está no zero, ainda não tem um capital inicial, vamos olhar o consórcio. É a informação que você precisa ter. Por quê? Vamos falar, se eu tenho a condição de guardar R$1.000 por mês, hoje, eu vi lá, tem que ter um mínimo, né? Que eu tenho que ter uma recorrência para eu poder começar a construir uma história. Então, se eu tenho condição de guardar R$1.000 por mês hoje, quando eu vou para uma renda fixa, eu estou colocando R$1.000 lá todo mês. Se eu vou para o consórcio, eu paguei R$1.000, eu estou acessando um crédito de R$300 mil já. Esse crédito, daqui a pouco, vai estar na minha mão, né? São R$300 mil. Eu paguei uma parcela de 1.000, eu já estou investindo com um capital de 300 mil sem ter ele ainda. Porque daí tem que entender como que isso já rentabiliza mesmo sem estar contemplado. Aí a gente pegar e mostrar para você como isso tudo funciona. É isso. Então começar a fazer mesmo que seja pouco, né? Mesmo Você sugeriu 1.000 ali, mas para a maioria, vamos pensar para o cara que ganha às vezes um salário e meio ali. Você tem a partir de R$341 por mês. Eu botei 341 em um boleto hoje, em consórcio, não é qualquer consórcio, tem que entender o mercado, entender qual empresa que faz isso muito bem feito. Eu já estou acessando um capital de 100 mil, que em algum momento ele vai cair para mim, e aí eu estou acumulando patrimônio. Com 341, já estou trabalhando com um capital de 100 mil. E você gostaria de ter recebido esse conselho quando você tinha quantos anos? Cara, eu queria ter recebido com 13 anos de idade, quando eu comecei no meu primeiro emprego, eu já estaria aposentado, com certeza. E aí vem aquela reflexão que eu faço também quando eu faço, principalmente palestras de empreendedorismo, e a maioria para adolescentes em colégios, eu pergunto para eles assim, quem aqui o pai está guardando lá R$50 por mês desde o dia que nasceu? E aí eles, quase ninguém, né? Quase ninguém. E é aquilo que você falou da nossa educação financeira. Então faça a reflexão para que, né, mesmo que seja um valor pequeno, a gente comece muito cedo. Tipo, cara, seu filho nasceu, começa a investir que seja 50, 100, compra uma carta de consórcio para ele, para contemplar daqui, para entregar daqui de 15 anos. Você imagina que legal? É isso aí. Acabei de R$300. Antes de estar aqui com você, estava no atendimento, acabei de vender isso para um casal de agricultor. E eles têm 2 filhos. Uma parcela de um carro, né? Eles têm 2 filhos, vão começar a pagar R$600 por mês para cada filho. E, cara, a expectativa de daqui 200 meses o filho pode ter 700 mil de patrimônio na mão, e ele pagando R$600 por mês. Mas, assim, o que tem que entender, assim, assim, o ponto de partida inicial da nossa vida. Independente do momento que eu eu vou precisar sempre de capital, né, Adriano? Seja pessoa física, seja pessoa jurídica, minha vida vai evoluindo, eu vou precisar de capital. Então, eu tenho que entender como que eu acesso capital. Tem 3 formas, ou eu acumulo, tem que saber acumular, senão daqui a pouco a inflação está me comendo pelas pernas, eu estou acumulando, mas estou andando para trás, tem que entender disso. Ou eu financio quando eu preciso comprar, é o acesso a capital. E aí eu vou pagar daqui a pouco 3 vezes pelo bem, aquela coisa toda, pensando em consumo. Ou eu me planejo, que é o consórcio, né? Só que é alinhado à expectativa, é planejamento. Quanto mais eu tiver a condição de fazer planejamento, melhor, porque eu vou acessar o recurso mais barato que tem. Eu nem descapitalizo e nem pago caro. E eu consigo conquistar. Boa, é isso aí. Vamos começar a nossa parte do finalzinho aqui. Eu tenho 2 blocos rapidinhos para você. Quero que você fale um pouquinho da sua família, do propósito, do legado que você está construindo. Bem resumidinho, como é que você consegue equilibrar? Porque você trabalha, inclusive, praticamente juntos, né, junto com a Thalita. Sei que vocês têm quantos filhos? Eu tenho o Gustavo, né, e tem a Sofia. São 2, então. Como é que você concilia tudo isso e o que você deixa de dica para quem quer tentar conciliar? Cara, quando você é empreendedor, né, você se lança no empreendedorismo, sempre é um malabarismo bem grande para você lidar com várias situações, e família não é diferente. A gente tem que estar se policiando direto para daqui a pouco não estar, né, trabalhando demais, deixando a família de lado. Mas a gente tem conduzido muito bem isso, né? Então, a cada oportunidade que a gente tem ali de estar junto com eles, a gente está. No dia a dia, eles estão inseridos ali no nosso negócio. E, cara, e por eu estar trabalhando com a minha esposa dentro dos negócios, apesar de hoje ela estar à frente de um negócio, eu estou à frente de outro, a gente convive o tempo todo com eles ali no dia a dia, né? Então, cara, até eu falo que a Sofia, principalmente, que é a menorzinha, demanda demais, está próxima ali.
essa aí logo, logo vai ser uma empreendedora de sucesso das boas. Se não for até de outras formas, é que ela vai ser de sucesso. Mas para mim tem andado muito bem. A gente consegue conciliar bem essa situação de família e tal, né? Então tá legal, tá legal. O Fernando, daqui uns 20 anos aí, 30 anos, como é que você quer ser lembrado? O que você quer deixar de marca? Do que a gente tá falando de legado, né? De construção, de tudo mais. Você quer... Não sei se, né? Não vamos nem pensar se você vai estar trabalhando ou não, que daí é objetivo pessoal seu, não sei até quando você quer ir, mas o que você quer deixar de mensagem para as pessoas? Adriano, eu quero... Cara, se Deus me permitir, com certeza ele vai, eu quero dar sequência no que a gente fez até então, cara. Porque eu falo hoje, né, assim, no sentido de Fernando, de relação com as pessoas por onde eu passei. A gente sempre teve um bom relacionamento, construiu amizades, construiu tanto no âmbito profissional quanto no pessoal. E até então, cara, a gente tem uma conduta que, graças a Deus, né, nos trouxe aqui de forma tranquila. Posso falar o que eu quiser para todo mundo ouvir, que não tem contestação de nada do que eu tô falando. No sentido de realidade, né, de sinceridade, de agir com ética ali com as pessoas. O que o Fernando quer daqui a alguns anos, né? Que, cara, continue Deus me dando condição de fazer essas entregas que a gente está fazendo. Porque uma virada de chave que a gente teve bem rapidinho, né? Sei que tá curto, mas vamos rápido. Quando eu consegui entregar uma casa para um cara que ele não tinha condição nenhuma de acessar um crédito via mercado financeiro, ali foi o ponto de virada de tudo, cara. Fui lá fazer um vídeo, me emocionei com o cara, porque eu consegui fazer ele acessar uma coisa que ele não teria se ele não tivesse contato comigo. Esse cara vai lembrar de mim a vida inteira. Né? Então a gente tem hoje o poder com o nosso negócio, com a nossa informação, de levar situações para as pessoas que daqui 20, 30 anos, quantas pessoas vão lembrar de mim? Pô, ainda bem que eu conectei com aquele cara, que eu encontrei ele em algum momento. É isso que eu quero chegar lá na frente. Colaboradores nossos também, né, que estão ali crescendo junto, que estão construindo a vida deles com a gente e tendo a gente como referência em algumas situações ali no âmbito familiar, como se comporta, de evolução e tal. Cara, é isso que eu quero. Chegar lá na frente realizado, olhar para trás e falar assim, cara, valeu a pena demais e olha só quanta gente eu movimentei, quanta gente que eu consegui ajudar a melhorar a vida. Quanta coisa agregou, né, na caminhada, quantas pessoas, quantas vidas a gente toca durante a nossa caminhada, entender realmente que a gente pode levar e fazer essas pessoas crescerem junto, né? Eu penso que esse é o verdadeiro sentido de tudo, né? Claro que também financeiro, porque o nosso caminho nos conduz a isso. Hoje a nossa sociedade é conduzida a isso, né? O principal propósito da maioria faz parte, faz não parte tem como do ignorar, trabalho, né? porque é o que toma o tempo da nossa vida, né? Então também vai vir um resultado financeiro. Só que realmente essa coisa de conectar com as pessoas, eu também me enxergo muito nisso. Bate e volta rapidinho pra gente fechar, respostas rápidas, tá? Aqui tem que ser uma resposta só, palavra, não precisa falar frase. Show de bola. Tá bom? Dinheiro ou tempo? Tempo. Dá pra fazer dinheiro. Eu explico aqui, ó. Dá pra fazer dinheiro com tempo. Comprar ou investir? Investir. Risco ou segurança? Segurança. Planejamento ou oportunidade? Rapaz. Planejamento, mas... As oportunidades As aparecem, duas andam junto, quase tudo aqui anda junto. Ainda mais do que a gente tá. Agora aqui eu não nem combinei com você essas últimas aqui, vamos ver se você vai lembrar de caixa, hein? Tem algum livro que te marcou, alguma leitura? Cara, tem. Ou se não tiver, alguém que você segue. Tem sim, Pai Rico, Pai Pobre, acho legal. Bacana. Agora, alguém que eu sigo, assim, que eu gosto muito, cara, o Bruno Perini tem um lance legal, não sei se você conhece ele aí. Tem Sim, um lance já legal, vi um trabalho. voltado pro lado do mercado financeiro, ele traz uma linguagem que fica fácil da pessoa entender, do movimento do dinheiro e tal. Só a parte de cripto, que eu não concordo muito com ele ali, que ele é muito fã de cripto, né, cara? Eu acho que cripto não é para todo mundo. Tem gente que ganha dinheiro, mas não é para todo mundo. Mas assim, a linha dele, a didática dele para falar do mercado financeiro é muito interessante. É uma linguagem que dá para entender. Trazer coisas pessoas que a gente realmente faz, né? Que Bruno são Perini. resultados. Legal. Bem legal. Um hábito que você tem, que você considera Futebol. muito positivo, futebol até hoje? Eu lembro que você Eu gostava gosto de jogar uma bolinha, não tem jeito. Um erro que te ensinou muito. Cara, um erro que... Eu tenho alguns erros ao longo da história por ser muito, assim, impulsivo, né? De sair fazendo várias coisas. Lembra então, um rapidinho. Deixa eu pensar aqui. É duro, né? Você lembrar Pode de ser erro. isso, impulsividade. Impulsividade, por exemplo. Cara, deixa eu ver. Cara, vendi um carro pra um cara. E assim como eu sou muito da relação olho no olho do fio do bigode, eu entreguei o carro pro cara e falei assim, depois você me paga, porque o cara ia se movimentar para levantar o capital, e eu já entreguei. Impulsividade. Entreguei já fechei negócio, confio no cara.
Mano, foi 2 anos de trabalho para Pode transferir. pagar mesmo, foi complicado. Um sonho que você ainda pretende realizar. Cara, eu realizar, né? Cara, eu gostaria de ter assim, um ambiente lá, um apartamentão na praia e tal, que eu possa estar lá visitando ele, ficar 2 meses no ano, 3 meses. Isso é um sonho, né? Isso é isso. Show de bola. Ter lá um meu Quando lá. você não for, você, que eu não você preciso vai emprestar alugar. pros amigos, né? Um meu que tá lá, não precisa alugar, eu quero ir, vou lá, fico 2, 3 meses lá, Aí deixo as minhas os outros meses coisas. deixa a gente ir e tal. Tô na fila aí. Obrigado, isso aí. gostei desse sonho. Isso aí. Frase que representa a sua vida hoje. E aí você já emenda com uma mensagem final para quem está nos assistindo. Cara, eu falo no dia a dia muito assim, né? Eu gosto de passar pela vida das pessoas e entregar alguma informação que deixe a vida delas um pouco melhor. Então, falo o tempo todo isso lá na hora que vai começar as reuniões, qual que é o nosso propósito como empresa. Cara, passar pelas pessoas e entregar alguma coisa, nem que seja um abraço, um sorriso, que a pessoa fique ali um pouco melhor a partir do momento que conectou com a gente. Essa seria uma frase, né? Então, passar pelas pessoas e deixar a vida delas um pouco melhor, seja em qualquer situação, né? Como parceiro de negócio, como cliente, como... É isso, deixar a vida da pessoa melhor um pouquinho. Um sorriso, um abraço. Né? Tem gente que precisa, né, Adriano? Com certeza. Então é isso. E a última, perdão? É isso mesmo, né? A frase que representa essa mensagem para quem está assistindo ali. Ah, tá. Juntou tudo então. É isso. Tudo. É isso aí tá bem escancarado. Hoje a nossa turminha lá que tá lá entende muito que é isso que a gente busca e é isso. Boa. Fernandão, a gente falou aí sobre família, falou sobre dinheiro, sobre patrimônio, negócio, investimento, consórcio, cara. E o que eu vejo é que, acima de tudo, a gente falou de escolhas. A gente quis trazer para as pessoas, né? Nossa busca hoje, a nossa entrega foi que a gente manter nossas escolhas repetidas diariamente. São elas que constroem tudo que a gente vai fazer. E não só as escolhas, são as ações. Porque também, do mesmo jeito que não trazer para a consciência não adianta nada, só escolher não adianta nada. Tem um palestrante que eu sigo, o Alisson Costa, tem um abraço para ele lá, meu amigo, parceiro, mentor. Ele fala muito isso, né? Ele fala, a vida não é feita de escolhas, ela é feita de atitude. Então, eu trago isso para nós também, né? Não é só trazer para a consciência, é feito de ação. Então, repetir essas atitudes, repetir essas ações todos os dias, ao longo dos anos, a gente constrói muita coisa. Penso que a mensagem principal que a gente vai deixar para essas pessoas é exatamente essa, de que alinhar as nossas escolhas com as nossas atitudes, as nossas ações, ao lado de pessoas que são positivas para nós, vai nos levar com certeza a um caminho de sucesso. Quero agradecer imensamente a você, ao apoio como hoje patrocinador também do podcast, pela VersaFin, por todo esse ecossistema que você tem. E tem uma surpresa especial, nossa nova parceira aqui de podcast, que já é parceira minha no Instagram, a Minimal Club, que são as roupas tecnológicas, que faz principalmente a camisa de algodão egípcio, a camiseta que é a mais famosa, essa que eu estou usando, que é a camisa social também de elastano. Ela mandou um presente e ela está nos apoiando aí com os episódios do podcast. E tem um voucher novo, inclusive um cupom novo de desconto para quem está nos assistindo. É só colocar lá no carrinho de compra no site da minimalclub.com.br. Escreve Fica à Vontade. Esse é o voucher, esse é o nosso bônus que a gente vai ter para quem assiste o podcast e também vai estar aí nos vídeos do Instagram. Deixa eu pegar o presente aqui para você que estava escondidinho. Poxa, posso fazer um comentário ou não? Você é o primeiro a ganhar esse presente aqui, ó, da Minimal. Que legal, aqui numa caixa de presente exclusiva, pode comentar. Cara, que legal, legal mesmo. Eu já sou consumidor da Minimal já, cara. Já é cliente? Nossa, um bom tempo já. Ainda não usava o nosso cupom de desconto. Não usava, agora melhorou. Quer mostrar pra galera o que veio aí? Abre aí. Só que, na verdade tá na embalagem aí, eu acho que tá Deixa eu ver se é o produto que mais eu consumo. Cara, eu gosto demais das camisetas. Compro direto. É uma camiseta. Agora com desconto vou comprar mais. Né? A gente tá aqui pra dar dica boa, né? Legal. Então, é aquilo que você falou, a gente se cercar de empresas e pessoas que são parceiras. A Minimal, desde o começo que eu faço o trabalho lá no Instagram, já acreditou no meu trabalho e já vem me apoiando ali, principalmente com as roupas, né? E algumas campanhas que a gente cria juntos aí. Então, muito obrigado, Minimal, e a todos que assistiram. Foi uma conversa de trazer para todo mundo que assistiu que a vida não é feita só de escolhas, não é feita só de trazer para a consciência, ela é feita de atitude, de ação e de se cercar de pessoas que realmente agregam na nossa vida. Se você gostou desse episódio, compartilhe com quem precisa ouvir. Ficou com alguma dúvida? Nos chama aqui embaixo pelos comentários, tanto no Instagram quanto no YouTube ou até no Spotify, e a gente vai se conectar. Fique à vontade para compartilhar e agregar melhoria na vida de quem nos acompanha.